Primeiramente, é mentira que os Correios dão prejuízo para o país. Historicamente, os Correios dão lucro. Não é porque teve gente incompetente e bandida, durante um período, que temos que entregar a empresa. O PL 591 do deputado Gil Cotrim vai provocar um apagão postal com a privatização dos Correios. Diversas regiões do país, especialmente zonas da periferia e cidades menores do interior, ficarão simplesmente descobertas sem o serviço de entrega postal. Isso porque uma empresa privada visa apenas o lucro e hoje os Correios cobrem muitas regiões que não trazem retorno financeiro suficiente para os olhos gananciosos do setor privado. Quem sofrerá com a privatização será a população mais pobre, das periferias e pequenas cidades. Além da cobertura nacional impressionante, os Correios prestam diversos serviços sociais, como entrega de livros didáticos, a distribuição de remédios e socorro em caso de calamidades. Serviços que estarão ameaçados pela privatização. Correios, o que é essencial para o povo, não se vende. Cira Rosalva, pelo YouTube, pergunta: o que falar sobre a privatização dos Correios? Veja, é de novo um crime grande. Aí veja bem, os Correios fizeram muita merda. Desculpa aqui a expressão, fizeram muita bobagem. Né? Os funcionários dos Correios deixaram a ladroeira se encastelar na alta direção, caladinhos ficaram, caladinhos não denunciaram. E isso é que acabou predispondo a opinião pública brasileira a aceitar a privatização dessa instituição que tem status constitucional. E veja, os Correios hoje são superavitários, dão lucro. E os Correios não dão lucro porque entregar uma carta em Ariquemes, ou entregar uma encomenda, né, em Rondonópolis, ou em Tabatinga, dá lucro. É porque os Correios, sendo públicos, eles fazem aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ao entregar uma encomenda no Rio de Janeiro, em São Paulo e Fortaleza, as cidades mais comercialmente viáveis, ele bota um pouquinho a mais no preço para compensar o preço que ele vai dar. Se você entregar isso para a iniciativa privada, esqueça. A iniciativa privada, a tendência natural é o lucro. Então, todos os setores que não são rentáveis, não são lucro, e o Brasil é profundamente desigual, vão ficar descobertos. Ou veja se a FedEx vai, né, na cabeça do cachorro entregar uma encomenda. Veja se a UPS vai, mesmo assim, lá no fundão da metade sul, Santana do Livramento, veja se a UPS vai entregar uma encomenda. Mas vai por R$700, por R$1.000, enquanto o Correio hoje entrega por R$200, R$250. E é isso que está em discussão. Eu, portanto, apoio a luta dos funcionários, dos trabalhadores dos Correios, e eu apoio, inclusive, o esforço que eles estão fazendo de chamar a opinião pública brasileira a prestar atenção nesse desastre que está se anunciando. Duas coisas precisam ficar entendidas por todo mundo e o Ciro acabou de falar uma delas. Primeiro, os Correios deixando de ser estatal não fará mais subsídio cruzado. Isso significa que sendo privado não entregará mais em lugares onde não dá lucro. E a outra coisa é que os Correios não têm o monopólio de entrega de encomendas e mesmo assim é a empresa que cobra a menor taxa pela entrega. Só para reforçar, os Correios não têm monopólio sobre entrega de encomendas. O monopólio é sobre entrega de cartas, cartões postais e malotes. Então, se está ruim hoje com os Correios, os privados estão piores. Basta ver o preço para a entrega na figura anterior. O rombo que os Correios tiveram, durante um período, foi devido a problemas com o fundo de pensão postaliz. Adivinhem quem está ligado com esse fundo? Vou voltar a Brasília agora, vou voltar a falar com Délio Rocha, que vai trazer para nós informações a respeito de um trabalho do Ministério Público Federal que está investigando Paulo Guedes, o futuro ministro de Jair Bolsonaro, caso seja eleito, evidentemente. Ô, Délio Rocha, como é que é essa investigação, Délio? Joelson, olha, Paulo Guedes, né, que é o guru econômico de Jair Bolsonaro, também conhecido como o posto Ipiranga do candidato do PSL, há uma suspeita contra ele que no período em que ele comandou, Joelson, empresas de financiamentos, né, ele foi acusado de ter recebido de estatais, de fundos de pensão de estatais como da Previ, do Banco do Brasil, da FUNCEF, da Caixa Econômica e do
Postales, que é dos Correios, pois é, ele comandava empresas de investimentos que receberam R$1 bilhão dessas empresas, desses fundos de pensão estatal, e esse dinheiro teria sido investido, né, em algumas empresas que não renderam lucros, né, para os fundos de pensão. E também Paulo Guedes é acusado de ter tido um lucro abusivo muito grande, né, conforme o Ministério Público Federal, inclusive teria usado o dinheiro para investir em uma empresa de projetos educacionais que pertencia ao próprio Paulo Guedes, e um dos serviços prestados por essa empresa que recebeu o dinheiro dos fundos de pensão, um dos serviços prestados é exatamente de palestras que foram contratadas por um valor abusivo. Só em 2011 e 2012, essa empresa educacional consumiu R$12 milhões para pagar essas palestras, e um dos principais palestrantes dessa empresa era exatamente Paulo Guedes. E agora o Ministério Público está aí investigando para saber quanto Paulo Guedes, ou se ele recebeu e quanto ele recebeu, né, por essas palestras. Além disso, Paulo Guedes é acusado pelo Ministério Público aí de um negócio fraudulento envolvendo a negociação de créditos imobiliários sem lastro e sem garantia para quem comprou esses créditos imobiliários. Portanto, Joelso, essas são as informações aí que a gente tem sobre Paulo Guedes e essa denúncia aí, e essa investigação do Ministério Público Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, preliminarmente, senhor presidente, estou aqui com o relatório preliminar de despacho da Operação Greenfields, que investiga fraudes em fundos de pensão dos bancos oficiais e das estatais. Ministro Paulo Guedes é o principal investigado. A Operação Greenfields já denunciou os gestores do fundo. Falta agora denunciar o senhor Paulo Guedes e os seus sócios que trataram dos investimentos fraudulentos. É de se esperar. O despacho é do Procurador da República, Anselmo Henriques e Sara Moreira. São os dois que subscrevem. Não é possível. Existe uma incompatibilidade. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República já deveria ter se manifestado, o que não fez. É de se esperar que o ministro Paulo Guedes sente no banco dos réus por tudo que consta nesse despacho. As investigações já foram concluídas. Então, senhor presidente, é exatamente o ministro Paulo Guedes que quer continuar desmontando o Estado com as privatizações. Vamos resistir. E é ele que induz o presidente da República, que diz que não conhece nada de economia, mas é um golpista. Greenfield, Guedes quer pôr dano multimilionário debaixo do tapete. Segundo Força Tarefa, ministro participou de esquema que gerou prejuízo a fundos de pensão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivou as investigações sobre Paulo Guedes na Operação Greenfield. A terceira turma da Corte acatou o pedido da defesa e decidiu, por unanimidade, conceder um habeas corpus ao ministro da Economia para travar as apurações. Na prática, isso significa que o caso foi encerrado. A Procuradoria da República no Distrito Federal investigava se Guedes teve participação por meio de uma gestora da qual era sócio, num esquema que gerou prejuízo a fundos de pensão e investidores entre os anos de 2009 e 2013. De acordo com a defesa, não cabia ao gestor escolher os investimentos. Em nota, os advogados de Guedes classificaram a decisão como uma vitória da sociedade e do direito de defesa e afirmaram que os atos do ministro foram íntegros dentro das regras de mercado e do mais alto padrão ético.